Mas abre a sua Bíblia aí em Efésios capítulo 6, versículo 10, um texto muito conhecido. A intercessão sabe de cor esse texto, mas nós vamos estar expondo porção por porção, versículo por versículo, para entendermos o que o apóstolo Paulo trata aqui com a igreja de Éfeso e vem reverberando para a nossa igreja, para os nossos dias. Todos acharam? Amém? Irmãos, somos pentecostais, irmãos. Você pode dar um amém bem forte. Glorifique o nome do Senhor. Amém? Amém. É isso aí. Acorda os irmãos que estão do seu lado. Acorda, desperta tu que dormes. Marquinhos está aqui ligado, né, Marquinhos? Amém. E diz assim, as santas letras, a armadura de Deus. Quanto ao mais, seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra a cilada do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir o dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Use também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem todo o tempo no Espírito, como todo tipo de oração e súplica, e para isso vigie com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ore também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dado a palavra, para com ousadia tornar conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Oramos mais uma vez. Deus dos céus e Deus da terra, quem pode ir contra o Senhor? Até os demônios tremem e temem diante de ti. E nós estamos aqui perante a tua palavra, com reverência. Guardamos a tua palavra, Senhor, no nosso coração para não pecar contra ti. Tu és o Senhor, Pai. A tua palavra é inspirada pelo teu Espírito e ela é inerrante e infalível, Pai. Fale conosco, Senhor, através do teu poder e da tua glória. Que possamos entender a tua palavra, Deus, e que possamos colocar em prática, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor nos ensina. Muito obrigado pela tua fidelidade. Nós somos infiéis, Senhor, mas tu és fiel. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Tome o seu assento, por gentileza. Amada igreja, deixa eu dizer algo para você. Quem está comigo, diga amém. Amém. Glória a Deus. Nós estamos em uma batalha espiritual. E muitas pessoas entendem batalha espiritual de forma muito errada, aprenderam de uma forma errada. Mas através do texto bíblico, nós vamos entender o que é uma batalha espiritual. Nós, nesse momento, estamos enfrentando uma batalha espiritual. Mas, irmãos, tem os soldados que estão firmes, vigilantes, prontos, preparados para essa batalha espiritual. Mas há também soldados que cochilam, que dormem, que são dispersos, e
Qual desses soldados você se enquadra? Qual desses soldados você é? Você é um soldado que está preparado, vigilante, cheio do Espírito Santo, sabendo usar as armaduras e as armas que o Senhor te deu? Ou você neste momento está dormindo, cochilando, e o inimigo os inimigos que vivem no campo espiritual não dorme? Ele tem estratagemas, ele quer acabar com a sua vida, com a sua família. Ele não quer que você adore ao Senhor. Ele quer que você vive depressivo, tenha uma vida rasa espiritualmente, e não caminhe junto, perto do nosso Senhor. Mas aqueles que estão ligados com o Senhor, vivem uma vida de oração e da palavra, vivem uma vida se mergulhando no Espírito, buscando o Senhor em todo o tempo, se preparando, não que sejam perfeitos, mas sim saudáveis, porque não somos perfeitos, pecamos, falhamos, temos os nossos erros, mas quando você se torna um cristão saudável, meus irmãos, você caminha com o Senhor, o seu prazer é viver para o Senhor, você ama o Senhor mais que tudo e que todos, e o seu prazer é obedecer a palavra do Deus Todo-Poderoso. Então, que possamos ser um soldado vigilante, que o mundo já és do maligno, e que nós possamos estar, irmãos, preparados, vestindo a armadura de Deus e resistir no dia mau. Se preparem para lutar, mas quero dizer uma coisa para você: você não está sozinho. Aquele que criou o universo, aquele que tem todo o poder, aquele que construiu todas as coisas com a sua palavra, Ele está do seu lado, Ele caminha com você, Ele está com você, nos momentos mais difíceis da sua vida, Ele não te abandona. Você pode até virar as costas para o Senhor, mas o Senhor jamais te abandonou e jamais vai te abandonar. Então sejam um soldado vigilante, estejam firmes, e se encha da presença de Deus. Então, irmão, o apóstolo Paulo, no versículo 10, ele vai dizer assim, ó, quanto ao mais. Eu gosto da Ara, porque ele diz assim, ó, finalmente. Apóstolo Paulo, preso, escrevendo para a igreja de Éfeso, ele vai dizer, finalmente. Finalmente o quê? O apóstolo Paulo chegou ao ápice da sua mensagem. Ele chegou ao clímax da sua mensagem. Ele falou sobre família, ele falou sobre santidade, ele começa a sua carta orando, saudando a Santíssima Trindade, ele vai trazer pontos maravilhosos, mas quando chega no capítulo 6, no versículo 10, ele vai dizer, finalmente, sejam fortalecidos do Senhor e no seu forte poder. Finalmente, seja fortalecido pelo Senhor. A igreja, irmãos, passava por dificuldades. A igreja passava por aflições, perseguição. E o apóstolo Paulo estava preso. O líder da igreja dos gentios estavam presos. E o apóstolo Paulo disse para aqueles servos, fortaleçam-se no Senhor. E aprendendo, e garimpando, e aplicando esse texto para nossas vidas, nós devemos nos fortalecer do Senhor, porque a força não está no homem, a força ela vem de Deus. Nós estamos de pé, irmãos, porque o Senhor, na sua soberana vontade, Ele nos põe de pé, e nós estamos respirando, porque o Senhor nos dá o fôlego de vida, nós temos nossas famílias, porque o Senhor nos presenteou, então tudo é dEle, é para Ele, o Senhor governa todas as coisas, e nós devemos depositar a nossa vida diante de Deus, e Deus nos fortalece com o seu poder, porque o poder de Deus é maior que todas as coisas. Ele te colocou de pé, Ele te trouxe aqui, e você é fortalecido, não pelo seu mérito. Você é forte não porque você é bom, você é forte porque a mão do Senhor está sobre você.
A mão do Senhor cerca você. Os braços do Senhor estão em volta de você, te blindando, te guardando, te protegendo. Não estamos, irmãos, neste mundo apenas, irmãos, passamos por momentos felizes. Não, vamos passar por momentos de dificuldade, aflições. Não estamos numa redoma de vidro. Mas, irmãos, uma coisa eu quero te dizer: o poder de Deus está sobre nós. A glória de Deus foi depositada sobre a nossa vida. O Senhor, o guarda de Israel, não cochila e nem dorme. Ele não deixará que o teu pé tropece. Ele é o nosso Senhor, Ele é o Deus poderoso. E o apóstolo Paulo está explicando para a igreja: seja fortalecido no Senhor e no seu forte poder. Então, irmãos, deposite a sua vida no Senhor. Não sei o que você está passando. Essa igreja estava passando por dificuldade. Você também entrou aqui com alguma dificuldade. Mas eu quero te dizer, irmãos, que o teu Deus é grande e poderoso, e não importa o tamanho da dificuldade, o Deus que tu serve é muito maior. O poder de Deus destrói qualquer coisa. O Senhor, irmão, nesse momento, pode curar e transformar a tua vida. O Senhor pode fazer algo maravilhoso e dizer para você: eu sou o Senhor, eu sou o seu Deus, eu te guardo, eu te protejo, o meu poder está sobre você. Então, guarde o teu coração, porque eu estou trabalhando. Esse é o Deus que servimos. E ele continua. Versículo 11. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra a cilada do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne. Então ele vai dizer no versículo 11, no versículo 12, porque a nossa luta não é contra sangue e nem carne. Irmãos, os dias são maus. Guerras, rumores de guerras. Se você olhar para o seu bairro, se você olhar para o seu estado, há guerra. Se você olhar para outros países, há guerra. Mas, irmão, o apóstolo Paulo não está falando de uma guerra física. Ele está falando de uma guerra espiritual. Nós temos que entender que há uma guerra espiritual, irmãos. O inimigo, irmãos, ele quer te tragar. Ele quer tirar você do caminho do Altíssimo. Ele não vai descansar enquanto você não negar ao seu Senhor. Então há uma batalha, há uma guerra. Por isso o Senhor diz: revistam-se do meu poder, vistam a armadura de Deus. O Senhor nos dá a armadura, o Senhor nos dá a estratégia, porque o inimigo ele vai vir furioso, porque você é o filho de Deus, o sangue do Cordeiro está sobre você, você tem a marca do Espírito Santo, e Ele quer que você deixe o Senhor, mas o Senhor é contigo, você vai resistir até o final, porque a boa obra que o Senhor começou na tua vida, Ele é fiel para completá-la. Então fique firme no Senhor. Fique firme em Deus. É difícil, Valquir? É muito difícil. Às vezes parece que não vamos conseguir. Tem vontade, às vezes dá vontade de dizer para o Senhor: eu quero desistir, a luta está muito grande, está doendo, está machucando o Senhor, eu não aguento mais. Deus, entra com providência. Senhor, olha a minha causa. Senhor, olha a minha dor, olha o meu coração. Eu não estou mais aguentando essa prova. E o Senhor está contigo, falando no seu ouvido: espere, porque isso vai ter peso de glória. Espere, que isso vai ser para testemunho. Espere, porque eu sou o seu Deus, eu te fortaleço. E o Senhor vai fazer coisas grandes através da sua luta. A sua luta vai ter peso de glória. A tua luta vai ser para testemunho. E você, quando passar por esta luta, e quando você passar por esse desafio, você vai dizer: valeu a pena cada minuto, cada segundo, cada lágrima, cada dor, porque eu vi a mão do Senhor, eu vi o Senhor me protegendo, eu vi o Senhor me guardando, o Senhor me pegou no colo, o Senhor enxugou minhas lágrimas, o Senhor acalmou o meu coração. Eu não sou merecedor, mas o Senhor fez coisas grandes por mim.
Fiquem firmes contra a cilada do diabo. Ele quer nos destruir. E o apóstolo Paulo vai dizer, porque a nossa luta não é contra sangue e nem contra carne, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nós temos um adversário, nós temos um inimigo, ele é implacável, ele não tem poder para nos destruir. O único que tem poder para lançar o homem no inferno é o Senhor. Ele não tem poder, mas também não devemos, irmãos, brincar com o diabo. Ele tem poder até certo limite, até o limite que Deus dá para ele. Mas nós devemos vigiar, estar alerta, devemos estar atentos, para não cair em ciladas, para não deixar, irmãos, ser levados, Senhor, para não ser levados pelo inimigo, pela voz do diabo. A nossa luta não é contra o nosso vizinho, a nossa luta não é contra, a sua luta não é contra o seu marido, a minha luta não é contra a minha esposa, com meus filhos, meu vizinho, meu chefe, a nossa luta é contra principados e potestades, e quando não formos espirituais, não vamos entender essas coisas. Não vamos entender a batalha espiritual. Aí você vai brigar com o seu vizinho, aí você vai brigar com a sua família, aí você vai brigar com os seus filhos. Mas se você, irmãos, começar a vigiar, começar a orar, começar a buscar e ver que o inimigo quer tragar a tua família, tragar a tua esposa, tragar o teu filho, tragar você dos caminhos do Senhor, você vai entender que a sua luta não é contra o ser humano, mas é contra principados e potestades, e ele não vai desistir, irmãos, de fazer o mal a você. Então temos que entender, analisar a vida espiritual. A vida espiritual é real. Não podemos cochilar, não temos um minuto de descanso. Quando você se sentir fraco, seja fortalecido pelo Senhor. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus escolhido pelo Senhor, mas se você dormir na batalha, você vai perder a batalha. Quantas vezes o Senhor quis entregar algo na tua mão, quantas vezes o Senhor quis te abençoar, mas você dormiu. Quantas vezes o Senhor falou contigo e você não ouviu, porque você deu a voz ao mundo e não a voz a Deus, e vamos perdendo batalha, e vamos perdendo os desafios. Mas se você, irmão, estiver cheio do Espírito Santo, vestindo a armadura de Deus, ligado com o Senhor, você vai ouvir a voz de Deus, você vai ouvir a voz do Senhor, e o Senhor vai dizer, vai para a esquerda, e você vai para a esquerda, vai para a direita, e você vai para a direita. Devemos ouvir e ser sensível à voz do nosso Senhor, porque o Senhor fala hoje, o Senhor falou ontem, e o Senhor fala hoje, e Ele está falando com muito, e muitas pessoas não estão ouvindo a voz do poderoso Deus, porque estão distraídas. Estão ouvindo muito som do mundo, mas não ouvem o som dos céus. Devemos acordar, igreja. O Valquim precisa acordar. A igreja de Serivênio precisa acordar. Senão vamos continuar, irmãos, tendo uma vida com Deus rasa, pobre. Se não buscarmos o Senhor de todo o nosso coração, nós não vamos ter uma vida, irmão, cheia do Espírito Santo. Mas agora, se você der preferência ao Senhor, se você buscar o Senhor de todo o teu coração, busca o Senhor enquanto pode se achar, você vai ver a glória de Deus sendo derramada na tua vida, e se prepare quando você cada vez mais buscar o Senhor, cada vez mais o inimigo vai lançar dardos inflamados em você, cada vez mais o inimigo vai investir contra a tua vida. Quanto mais você busca o Senhor, cada vez mais o inimigo vai tentar contra você. Mas uma coisa eu vou te dizer, como é bom estar cheio do Espírito Santo de Deus. Como é bom, irmãos, passar pela prova e dizer como Abraão, glórias ao Senhor. Fortaleça-se no Senhor, no seu forte poder, irmãos. Sejam revestidos com a armadura de Deus,
E o apóstolo Paulo continua a instruir a igreja de Éfeso, e ele vai dizer no versículo 13: por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir ao dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Resistir ao dia mau. Irmãos, sabe quando você está no momento mais frágil da sua vida, mas você está buscando o Senhor, e você busca o Senhor em oração, em jejum, e você chora, e você geme, mas você está passando por dificuldade, o dia mau chegou, o dia mau bateu na sua porta, mas você, irmão, continua ligado com Deus, você continua buscando uma presença de Deus. Aí aquela prova, aquela dificuldade você vence, aí você sente o renovo do Senhor, aí você sente a glória de Deus sendo derramada sobre você, e você vê que não é nada, e você vê que não é ninguém, porque o Senhor controlou tudo na sua vida, o Senhor tem você nas mãos dEle, e o Senhor faz o que Ele quer. O momento difícil, irmãos, é pedagógico, nós aprendemos também com momentos ruins, nós aprendemos na dificuldade, porque a dificuldade nos deixa forte. E vocês estão aqui, irmãos, buscando o Senhor, porque o Senhor fortaleceu vocês. Vocês estão aqui cheios do Espírito Santo de Deus, porque o Senhor derramou e selou vocês com o Espírito Santo dEle. Vocês são comprados com alto preço, e vocês venceram, não pelos seus méritos, vocês são vencedores não pelos seus méritos, mas vocês são vencedores porque Cristo venceu por vocês na cruz, vocês são filhos, co-herdeiros com Cristo. Olha que privilégio, irmão, nós temos, somos vencedores, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Olha que privilégio, olha que maravilha, até nos momentos difíceis nós vemos a face de Deus. Então continue, persevere, você que entrou neste lugar, está com vontade de desistir, aguente, seja firme, mas está doendo, mas você é um bom soldado de Cristo. Você é cheio da presença de Deus, nada pode te tirar do bom caminho, nada pode arrancar a presença de Deus em você, nada pode te tirar o foco, mesmo que você vacilou, mesmo você cochilou, o soldado cochilou, mas o Senhor te acorda e te coloca de pé mais uma vez, porque Ele é o nosso Senhor. Então, irmãos, saia daqui dizendo para o Senhor: Senhor, está doendo, Senhor, só Tu sabes, Senhor, o que eu estou passando, porque, irmãos, nós não somos super-homens, nós temos que parar com isso. Às vezes as pessoas pensam que o crente é super-homem, que nós devemos passar tudo calado, e se passarmos, se chorarmos e se sofrermos, nós já não somos mais os espirituais. Nós temos que parar com isso, irmãos, porque o homem cheio do Espírito Santo também chora, o homem cheio de Deus também sente dor, a mulher de Deus cheia do Espírito Santo também chora, passa por dificuldade, passa por aflição, mas ele sabe que o Senhor é com ele, e ele venceu e se tornou inabalável em Cristo Jesus. Nós devemos parar com isso. Nós, irmãos, a Bíblia diz que nós somos como um vermezinha de Jacó. Dói. Se tiver que chorar, chore. Se tiver que pedir oração, peça. Porque aqui ninguém é melhor do que ninguém. Nós estamos no mesmo patamar. Cristo que está acima de tudo e de todos. E juntos nós vamos combater
e nós vamos buscar a presença de Deus e vamos nos tornar vencedores. Mas, irmãos, o apóstolo Paulo agora vai listar a armadura de Deus. Ele vai falar, ele vai fazer uma analogia da armadura de um soldado romano para um soldado de Cristo no mundo espiritual. E olha só os detalhes da armadura que o apóstolo Paulo vai dizer. Versículo 14 diz assim: portanto, fiquem firmes, cingindo-nos com a verdade. Na outra tradução a gente vê o cinto, né? E o que servia o cinto? Quando o apóstolo Paulo, irmãos, estava preso em Roma, ele olhava para um soldado romano, e ele olhava o cinto do soldado romano, e o que ele queria dizer com o cinto? Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade. O que está em ênfase aqui não é o cinto, é a verdade. Mas o cinto, irmãos, para a armadura da época, dava o quê? Estabilidade. E fazia o soldado ir para a guerra ser mais ágil, protegia a parte do abdômen. E ali o soldado, irmãos, ia guerrear, batalhar. E aqui o apóstolo Paulo vai dizer: fique firme, cingindo-se com a verdade. O que está em ênfase aqui que o apóstolo Paulo quer falar é a verdade. Porque o cristão tem que ter a verdade. O homem de Deus, o homem espiritual tem que andar na verdade, tem que viver a verdade. A verdade tem que estar sobre o seu lábio. Ele não negocia. É o sim, sim e o não, não. É Deus no céu e o inimigo derrotado. E, irmãos, nós temos que andar com a verdade. Nós temos, irmãos, que estar sempre falando a verdade, vivendo a verdade, seja no trabalho, seja onde for na escola. Temos que andar do lado da verdade. A verdade que prevalece em nossos lábios. Mas muitas vezes, irmãos, queremos contar uma mentirinha, né? Dizem mentirinha branca. Para mim não existe isso, né? Mentira é mentira, né? A verdade tem que estar nos nossos lábios. Irmãos, antigamente não tinha papel, era no fio do quê? Do bigode. Ó, eu vou pagar tanto, era tanto. Agora, meu irmão, eu vou pagar tanto, aí chega lá, não paga nada. E quando um servo de Deus vai lá, eu sou um cristão, crente? Irmãos, que isso, irmãos? Nós não temos, o cristão tem que ter palavra, e nós perdemos isso. Se um pastor for buscar uma carta de crédito hoje em um banco, o banco vai negar. Porque, irmãos, nós estamos vendo aí os homens que se dizem homens de Deus faltando com a verdade. E o Senhor o apóstolo Paulo está dizendo que a igreja de Éfeso tinha que ser verdadeira. Seja verdadeiro, irmãos. Seja verdadeiro com Deus. Seja verdadeiro com o seu irmão. Seja verdadeiro com a sua família. Às vezes nós não somos nem verdadeiros com Deus, que às vezes pecamos e não confessamos os nossos pecados para o Senhor. O Senhor manda lermos a Bíblia e não lemos. O Senhor fala para orarmos e não oramos. E sempre temos uma desculpa em nossos lábios. E o apóstolo Paulo está nos ensinando: ande com a verdade. A verdade tem que prevalecer, doe o que doer. A verdade tem que prevalecer. Aí ele continua: portanto, fique firmes, cingindo-se com a verdade. Agora ele vai dizer: vestindo a couraça da justiça. A couraça, irmãos, era aquele onde que protegia o peito, né? Fazia ali um colete de couro para proteger o peito, né? Para que os dardos, a faca ou a arma não atingisse o que? O coração do soldado. Mas aqui o apóstolo Paulo, irmãos, o que ele vai dar em ênfase, a ênfase é a justiça. A justiça, irmãos. Temos que ser justos. Temos que ser íntegros. Temos, irmãos, que estar preparados
para sempre falar a verdade. O nosso Deus é justo. O nosso Deus, irmãos, é poderoso. Por isso que ele fala da justiça, para você guardar o seu coração. Porque do coração procede os sentimentos. E nós devemos guardar o nosso coração. Guarde o seu coração. Guarde, irmãos, os teus sentimentos. O Senhor está conosco, o Senhor tem nos guardado. E que o inimigo, irmãos, não venha acertar os seus dados malignos nos nossos corações. E ele continua: tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz. Outro instrumento, a sandália dos soldados romanos, ela era preparada. Tinha, irmãos, tipo ferros embaixo para eles andarem em qualquer situação, em qualquer terreno. E o que está em ênfase aqui é o Evangelho, que nós devemos calçar as sandálias do Evangelho para pregar e anunciar o Evangelho em todos os lugares. O apóstolo Paulo está falando aqui sobre batalha, sobre sofrimento, sobre guerra, mas também, irmãos, no meio da guerra, nós devemos pregar o Evangelho, falar do amor do Senhor. Não é porque estamos vivendo em guerra, não é porque estamos em batalha, que nós não vamos anunciar Jesus Cristo como Salvador. Em meio à guerra, você também prega o Evangelho. Em meio à dor, você também anuncia Cristo. Em meio ao choro, você deve estar cheio da presença de Deus para você falar do amor de Deus. E o Senhor vai te levar em lugares tenebrosos. O Senhor vai te levar em lugares difíceis, lugares de luto, lugar de tristeza, e neste lugar, você calçado com a sandália do Evangelho, você vai pregar Jesus Cristo, vai falar do amor de Deus, vai dizer: Jesus Cristo é o Senhor, Ele liberta, Ele salva, Ele é o Deus Todo-Poderoso, que pisou nesta terra. Então calce a sandália do Evangelho, e pregue o Evangelho, em tempo e fora de tempo, não importa a situação, ou a circunstância, anuncia: Jesus Cristo é o Senhor. Devemos calçar a sandália do Evangelho, irmãos. E outro instrumento, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. O apóstolo Paulo vai repetir novamente: os dardos inflamados do maligno. Irmãos, o inimigo, ele quer tirar a sua atenção, te destabilizar. E você destabilizado, você não está mais conectado com os céus. Quando você sai do foco, quando o inimigo consegue tirar você da direção, você perde o foco dos céus, você perde o foco de Deus, e os dardos inflamados do maligno vão entrando, porque você deu brecha, e ele quer, não uma grande brecha, é uma brecha pequena, para ele entrar, para destruir as coisas, os planos que Deus tem para você. Então, irmãos, escudo na mão, escudo da fé. Como vamos combater isso? Os dardos inflamados do maligno, pela fé. Fé em quem? Em Jesus Cristo, no Deus Todo-Poderoso, porque quando o inimigo vir com os dardos inflamados nele, você vai ter autoridade. Sai daqui, Satanás, porque o meu Deus vive, Ele é o meu Redentor, e nada pode atingir a minha casa, nenhum mal pode atingir os meus bens, nada pode contra o Deus que eu sirvo, porque eu estou em posição de guerra, eu estou em posição de batalha, e o escudo da fé está na minha mão, a fé que o Senhor me concedeu. Eu creio no Senhor, e Ele está me guardando, Ele está me protegendo, Ele protege a tua casa, Ele protege os seus, Ele tem te guardado. Esse é o nosso Senhor, é a batalha espiritual, é uma grande verdade, irmãos. Ele continua: use também o capacete da salvação. Irmãos, numa guerra, qual é o objetivo do seu inimigo? Atingir a cabeça. Por quê, Marquinhos? A cabeça é morte. É morte. Se ele atingir a sua cabeça, é morte. Então, por que o apóstolo Paulo vai dizer:
Coloque o capacete da salvação, porque a maior batalha espiritual está aqui. A guerra, o campo minado de guerra está aqui. Porque sem salvação não haveria guerra. Mas vocês são salvos, então há guerra. E por isso vocês têm que colocar, e eu, a igreja amada de Cristo, tem que estar com o capacete da salvação. Porque o inimigo vai na sua mente, ele vai dizer que você não pode, ele vai dizer que você é fraco, ele vai apontar para você dizer que você pecou, ele vai dizer que o seu marido não é ninguém, ele vai dizer que o seu filho é inútil, ele vai colocar essas coisas na sua mente, e quando você começa a trabalhar isso na sua mente, e não trabalha mais o poder de Cristo, isso vai dominando o seu corpo, isso vai enfraquecendo a sua fé, isso vai te causando ansiedade, isso vai te causando depressão, e você não quer mais saber do Senhor, porque Ele vai trabalhando na sua mente, Ele vai mudando o seu foco, Ele vai destruindo aquilo que o Senhor construiu na sua mente, porque a nossa mente é santa, a nossa mente tem que ser santa, o que governa a nossa mente é a bondade e a misericórdia de Deus, mas Ele quer trabalhar na sua mente. Então, acorda tu que dormes. Então, amém. Quem está comigo, diga amém. Então, a mente, irmãos, cuide da sua mente, cuide da sua mente, cuide dos seus pensamentos, aonde está indo o seu pensamento, aonde está vagando, e o inimigo ele vai tentar toda hora, colocar pensamentos negativos. Irmãos, quer olhar uma coisa? Deixa eu dizer uma coisa para você em nome do Senhor Jesus Cristo, guarde isso, o pecado que você cometeu lá atrás, irmãos, Jesus já pagou na cruz. Então não fique trazendo esse pecado à tona. O inimigo traz esse pecado à tona para quê? Para te destruir, para te desanimar, para te tirar o foco. Mas, irmãos, toda vez que vier esse pensamento, repreende. O Senhor Jesus Cristo pagou os meus pecados na cruz do Calvário. Eu não vivo do meu passado, mas eu vivo pelo meu Senhor, que reinou na minha vida e me encontrou. A graça irresistível me alcançou, e o Senhor bondoso me limpou de todos os meus pecados, e eu agora me encontro sendo justo, não porque eu sou bom, é porque Cristo colocou a sua justiça em mim. Então, irmãos, não deixe que o diabo se irande sobre você. Você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, você é sacerdócio real, você é nação santa, você é povo, propriedade exclusiva do Senhor. O inimigo não pode contra a tua vida, não pode na tua mente, não pode no teu sentimento. Quem governa a sua mente é o Senhor. Então coloque o capacete da salvação, porque você é salvo, porque Cristo te encontrou perdido e sarou as tuas feridas. E continua o texto. Versículo 17. Use também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito. Irmãos, a palavra de Deus, ela é inerrante, ela é infalível. Não tem erro na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não precisa ser atualizada. Ela é mais atualizada, irmãos, do jornal que vai sair amanhã. Ela é poderosa, tanto para defesa, tanto para ataque. Então, o único instrumento que Deus nos deu para defesa e para ataque é a sua palavra. Então, irmãos, viva a palavra, coma a palavra, leia a palavra. Jeremias, o que tu vê, Jeremias? Eu vejo o rolo, pega e come, e será mel para a sua boca. Assim é a palavra de Deus. A palavra de Deus é tudo. Ame as escrituras, leia a palavra, medite. Meditação vem de ruminar. Você já viu lá a vaca lá mastigando, né? Mastigando. Essa palavra vem disso, ruminar, para você estar ali, ó, degustando, amando, saboreando. Saboreie a palavra, ame a palavra do Senhor.
Porque você cheio do conhecimento, você gravando as escrituras, como Jesus venceu Satanás no deserto? Pela palavra. A palavra de Deus, ela tem poder. A palavra de Deus é poderosa. Quando abrimos o culto, cantamos louvores através da palavra, lemos as escrituras expostas com fidelidade. O inimigo, irmãos, bate em retirada, porque é a palavra de Deus. Santo livro, mártires, para essa palavra estar nas tuas mãos, sangue foram derramados, essa palavra tem poder, e aqui está dizendo que é do Espírito, o Espírito Santo inspirou esses homens para escrever, e o próprio Deus carimbou, dizendo: está aprovada, a palavra de Deus é aprovada, é a voz do Senhor soberano. Então leia a palavra, coma a palavra, viva a palavra. Quer ter uma vida feliz e próspera? Viva a palavra, ame a palavra tem que estar nos teus lábios, a palavra de Deus tem que estar inculcada com seus filhos, coloca ela no umbrais da porta, ame a palavra de Deus, igreja, coma a palavra de Deus, ame a palavra. E o texto aqui não diz, irmãos, mas se você analisar, apóstolo Paulo, ele só falou da frente da armadura. Ele não falou das costas. Não o apóstolo Paulo falando, mas eu falando. Eu creio que ele não falou porque a igreja tem que avançar. A igreja não tem que recuar. Nós temos que avançar. Nós temos que ir avante, orando, buscando, jejuando. Estamos firme, vestido com a armadura de Deus, preparado, sem cochilar, sem dormir, irmãos, e vivendo a palavra de Deus, e amando o Senhor acima de todas as coisas. Agora, irmãos, o apóstolo Paulo, ele começa a carta de Efésios com oração. Ele vai falar do poder e da obra da Santíssima Trindade, do Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Agora ele também vai terminar a epístola falando sobre oração. E olha só que interessante. Ele vai dizer no versículo de número 18: orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica. Apóstolo Paulo entende, irmãos, que se você não tiver uma vida de oração, você não tem vida. Se você não ama orar, se você não tem a prática de orar, se prepare, irmãos, para a derrota espiritual. Se prepare, irmãos, que o inimigo vai fazer você de marionete. Se você não orar, se você não dobrar os teus joelhos, se você não clamar por socorro, se você não amanhecer e glorificar o Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito para você, irmãos, nós estamos falhando como homens e mulheres de Deus. Mas se você ama orar, se você busca orar, eu não estou estipulando o tempo, aonde, como, orem, e ele diz: orem em espírito. O que é orar em espírito? Lava a louça. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu estou lavando essa louça, limpando essa louça, assim como eu limpo essa louça, limpa o meu coração, limpa a minha mente. Senhor, eu estou varrendo esta casa, assim como o Senhor está assim como eu estou limpando esse piso, limpa-me também. Senhor, eu estou dirigindo, indo para o meu trabalho, eu tenho um alvo a seguir, mas o Senhor me guia, Senhor, também para o alvo celestial. Senhor, toma minha vida nas tuas mãos. Senhor, eu oro, te busco. Ora no trabalho, ora em casa, ora no mercado, ora onde for, ore e ore em nome de Jesus. Ore ao Senhor, Ele quer ouvir a sua voz, Ele quer ouvir, Ele quer ter relacionamento profundo contigo, e só através da oração você vai ter um profundo relacionamento com o Senhor. Busca o Senhor, irmãos. Ore. Como é bom, irmãos, você está orando na rua,
E você sente a presença de Deus e você começa a chorar. E as pessoas te olham. Ali vai um louco, deixa o louco andar. Mas eu estou falando com o Senhor. Ele está falando comigo. Não importa onde for. O que importa é você buscar a face de Deus. Ore, irmãos. Ore todo o tempo. Busque ao Senhor. Ore em todo o tempo em espírito. Com todo tipo de oração. Súplicas. E para isso, vigiem. Apóstolo Paulo, irmãos, manda também vigiar, porque oração sem vigilância não vai adiantar. Você tem que vigiar todo o tempo, todos os minutos, porque, irmãos, os dardos do inimigo, ele vem, mas se você está atento, conectado com os céus, olhando para o alvo, o Senhor está te ouvindo. Você é mais que vencedor. Porque você tem um Deus que é sublime e santo, que está no seu trono assentado. Mas Ele também é Pai, que se relaciona conosco. Ele escuta a sua oração. Ele escuta o seu gemido. Ele sabe o que você necessita. Eu posso desconfiar de você, mas o Senhor conhece o teu íntimo e o profundo. Ele te conhece por completo. Ele te conhece mais do que você mesmo. Ele é Senhor. Então ore. A nossa igreja quer ser saudável, temos que orar. Você quer ser santo, ore. Não deixe de orar. Busque o Senhor em oração. Oração é prática. Oração quer esforço. Oração quer dedicação. Porque, irmãos, se você orar, daqui a pouco, parar, irmão, você vai ter uma vida fadada na oração. Mas, irmãos, às vezes está difícil, mas ore, pegue a Bíblia, abra o Salmo, ore o Salmo. Busque em oração. O Senhor, nesta noite, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, Ele está nos incentivando. Ore, ore, que é uma batalha espiritual, está vindo, ore. Ore ao Senhor, irmãos. E aí continua. Vigie em todo e persevere em súplica por todos os santos. Ore também por mim, para que eu abrir a minha boca, me seja dado a palavra, para com ousadia torne conhecida o ministério do Evangelho. O apóstolo Paulo está orando pela igreja de Éfeso. Mas o apóstolo Paulo, que é um homem cheio do Espírito Santo, líder da igreja, ele é humilde para pedir oração. Ele escreve: ore por mim, para que o Senhor me dê ousadia para pregar o seu evangelho. O apóstolo Paulo, irmãos, pede oração. E quem somos nós para sermos tão orgulhosos, irmãos, e não pedir a oração ao próximo? Irmão, ora por mim, porque eu estou passando por dificuldade. Não estou dizendo que você tem que abrir a sua vida. Não estou dizendo que você tem que rasgar o que você está sentindo, o que você está passando. Mas peça: irmão, ore por mim, estou passando por dificuldade, eu preciso de oração. E a oração, a súplica de um justo, tem muito poder e sua eficácia. Irmãos, vamos orar um pelos outros. Vamos buscar um pelos outros. Vamos dar as mãos uns aos outros. Muitos dizem que a igreja, né, é o exército que enterra os seus soldados. Eu não creio nessa palavra maldita, irmão. Eu não creio nessas palavras. A igreja, irmãos, tem que ser o exército que dá a mão para os soldados feridos. E se você se encontra ferido, pode contar comigo. Eu estou aqui para orar junto com você. Eu estou aqui junto para orarmos juntos, irmãos. Para buscarmos. Ore também pela minha vida. Eu careço de oração, eu careço das suas orações. E para terminar, irmãos, o apóstolo Paulo, no versículo 19, diz assim: ore também por mim, para que no abrir a minha boca me seja dado a palavra, para como ousadia torne conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias. Olha para mim, por favor.
Apóstolo Paulo vai usar esta palavra, embaixador. O que era um embaixador no tempo romano? Era um homem que tinha livre acesso ao governo. Ele ia levando a mensagem do rei para outras pessoas. E o apóstolo Paulo, ele diz que ele é embaixador de Deus. Apóstolo Paulo estava preso, mas pregava o evangelho. O apóstolo Paulo estava acorrentado, mas anunciava as boas novas. Ele pregava o evangelho genuíno, e o evangelho que o apóstolo Paulo pregava era o Senhor, Jesus Cristo como o Senhor. Porque, irmãos, o imperador que era Senhor, mas o apóstolo Paulo não, Jesus Cristo é o Senhor, porque Ele vive, Ele reina, Ele governa, Ele é poderoso, Ele é majestoso, Ele morreu por nós, Ele é o Senhor, e Ele tem poder para todas as coisas. E esse homem, irmãos, preso, cabisbaixo, triste, porque deveria estar, irmãos, mesmo assim ele não cessou e não cansou de pregar Cristo, porque o nosso maior papel nesta terra é anunciar Jesus Cristo como o Senhor. É falar que Jesus Cristo é o Senhor, é dizer que Jesus Cristo no Gólgota, no Calvário, ele passou um grande sofrimento, os cravos entraram em suas mãos, mas ele não desistiu da sua igreja. Ele poderia desistir de nós, porque somos falhos, irmãos, e pecadores, e sempre estamos falhando com Deus. Na história da igreja, todos falharam com o Senhor, mas o Senhor não desistiu dos seus, e a igreja milita, a igreja é forte, porque Cristo que é o cabeça da igreja. E o apóstolo Paulo pregava para esses homens, e o apóstolo Paulo pediu o quê? Oração. Irmãos, em nome de Jesus Cristo, o Senhor te colocou aqui nesta terra com um grande propósito. Te colocou aqui para fazer a diferença. Me colocou aqui para fazer a diferença. Cada um, irmãos, no seu quadrado. Cada um com os seus dons, cada um com o seu talento, mas o Senhor, irmãos, nos colocou aqui para fazer a diferença. Eu sei que às vezes dói muito e queremos parar, mas não para não. Continue firme no seu propósito com Deus. É melhor você agradar a Deus do que agradar os homens. Continue firme com Deus. O apóstolo Paulo estava preso, a igreja de Éfeso sofria perseguição, e o apóstolo Paulo diz: fique firme, sejam firmes. E eu quero dizer para vocês, sejam firmes com o Senhor. Não deixem, irmãos, de anunciar Jesus Cristo como o Senhor. Jesus Cristo, irmãos, limpou os seus pés, sarou as suas feridas, tirou os carrapichos que tinha em você, limpou os nossos pecados, colocou uma veste nova, limpou as nossas lágrimas. Estávamos caminhando rapidamente para o inferno, e o Senhor se colocou na nossa frente, mudou a nossa direção, e hoje caminhamos para a pátria celestial, para a nova Canaã. Seja grato ao Senhor, mesmo com toda a dificuldade que você está passando. Seja grato ao Senhor. Não desista do Senhor, porque Ele não desiste de você. Vista-se hoje com a armadura de Deus. Vista-se hoje com a armadura poderosa de Deus. E confie em Deus. E confie no Senhor. Sejam fortalecidos nessa noite com o forte poder de Deus. Se você se sente cansado, sobrecarregado, angustiado, se fortaleça em nome de Jesus. Se fortaleça com o Senhor. O Senhor te trouxe aqui para dizer que tu é dele. O Senhor te trouxe aqui para dizer que Ele te comprou com alto preço. Nada e ninguém pode te separar do amor de Cristo, seja morte, seja anjo, seja principados,
nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, irmãos, saia daqui fortalecidos, cheio da graça de Deus, revestido com o poder de Deus, revestido com a couraça, revestido com o capacete, colocando a espada nas mãos, colocando a couraça da justiça, o cinto, irmãos. Saia daqui forte e corajoso, dizendo: Satanás, a partir de hoje, tu não tem mais poder sobre a minha mente, tu não tem mais poder sobre meus filhos, tu não tem poder mais sobre o meu marido, tu não tem poder mais sobre a minha casa, porque Cristo, o maior, anda comigo, Ele está comigo, Ele me protege, Ele me guarda, Ele colocou a armadura celestial em mim, e eu vivo para a glória de Deus. Quem precisa de Cristo? Quem precisa de Cristo? Eu preciso. Irmão, você não me conhece no profundo. Você não conhece as minhas falhas. Você não conhece a minha dor. Só eu sei o que eu sinto. Só eu sei o que eu vivo. Só você sabe o que você sente. Só você sabe o que você vive. Mas hoje, abra o teu coração, rasga o teu coração para Cristo, fala tudo o que você está sentindo para Ele. Eu preciso de Cristo, eu preciso de Jesus, eu preciso de Jesus. Eu quero orar por você que é dependente de Jesus. Eu quero orar por você que precisa desse Jesus. Eu quero te chamar aqui na frente, aqueles que precisam de Jesus. Nós vamos estar orando juntos, nós vamos estar orando aqui. Eu sou o primeiro, irmãos, eu sou o primeiro a estar aqui e dizer para Jesus: eu preciso de Ti, me fortaleça, me capacite. Vem aqui na frente, vem aqui na frente. Eu sou o primeiro a dizer: me fortaleça com o Teu poder,